da janela desta nossa caravana, pomos o caminho ao teu dispor. Pomos o caminho ao teu dispor. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Caravana. Esta viagem vai na companhia, que agora que o sol está aqui, desta marca incrível que é a Ultra Suave da Garnier. Temos, na verdade são 4 produtos, aqui estão 3, falta aqui o amaciador, mas temos o shampoo e este novíssimo Elixir Iluminador, porque quem é loiro, como eu, a minha família, alguns membros da minha família, sabe que nós gostávamos é que este loiro durasse o ano inteiro, mas que também tivesse cuidado, nutrido, e então esta gama é perfeita para isso, para esse efeito, de ficarmos mais loirinhas, com este brilho natural de quem quer manter o ano inteiro, mas com cuidado, porque depois às vezes também fica mais estragado e queimado e então não gostamos. Este Elixir Iluminador aconselho imenso, acho que vão adorar experimentar isto. Sem mais demoras, vamos arrancar com este episódio, não com uma loira. Peço desculpa. Não sei se tens algum loiro na família. Muitos. Tens muitos? É verdade. Olha. Somos uns falsos morenos. Ah, é? Mas eu saio ao meu pai, que tem o cabelo mesmo muito escuro, mesmo muito, muito preto, e eu também. Sim. Mas o resto é tudo assim, meio arruivado, há uns alourados. Olha, então... Não muito assumidos, mas tenho imensos clientes para essa gama. Boa. Um cheiro da tua infância. Este camomila, por acaso, o cheirinho dos bebés, sim. O colo da avó. Então, o que é que cheirava o colo da avó? A pele dos avós, sabes, aquele lugar... Quentinho, confortável. Sim, e antigo, seguro. Com camadas, sim, com vida dentro. Tiveste muito esse colo? Tive. Tive e é tão bom. Sim. Uma página de Instagram que espreites todos os dias? Eu não procuro as páginas de Instagram nenhuma específica, mas vou ao Instagram todos os dias, um bocadinho. Aí existem 2 páginas que eu gosto muito. Uma que é do Rick Rubin, não sei se conheces, não. Que é um produtor norte-americano, mas muito focado para a criatividade e o fundamento da criatividade e do autoconhecimento na parte evolutiva dos criadores e dos criativos. Neste caso dos músicos, da parte artística de cada um. Mas o que é que ele faz assim concretamente? Dá tipo conselhos, mentoria, quase um... Ele agora está, por acaso também tem um podcast e convida imensas personalidades e é convidado para muitas tantas e onde explora o processo criativo de cada um. E realmente tem umas ideias assim. Podes muito só fora dizer da outra caixa. vez para as pessoas depois dizem às vezes não percebem? Rick Rubin. Exatamente. Maravilha. Rick é fantástico. E outro que eu gosto muito, que é o Dr. Gabor Maté, não sei se é assim que se diz, conheces, que é um já ouvi falar, sim. Psiquiatra, um filósofo, escritor, sim, gosto imenso. Portanto, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humana, o ponto que leva ao teu algoritmo. Sim, é o esclarecimento da nossa existência. Resumidamente. És uma buscadora. Sou. Não se pode ser demais, senão ficamos ali. Exato, é isso mesmo. Olha, já agora o que é que fazes ou para onde é que vais quando precisas de tomar uma decisão, deixar coisas para trás, resolver coisas, inspirar? Exato, esse lugar de recolhimento, não é? Inspirador. Azóia, Cabo da Roca. Vou aqui fazer aquele caminho do Guincho. Vais perto de mim, passas perto de mim. Exato. E seguir ali pela Malveira e seguir até lá acima ao Cabo da Roca. O que é que te faz? É um passeio incrível. O que é que... Não sei explicar porquê, mas é sempre mágico, nunca desilude e é sempre...
Olha, é sempre modificador, sabes? E parar ali no moinho. Sim. Agora estava a percorrer mentalmente Eu o ia caminho. tanto ao moinho quando era mais nova e nunca mais lá fui, tenho que ir. Aquilo era muito giro. Moinho é espetacular, Muito giro. é incrível. Mas é. Eu gosto imenso. Eu estava a pensar que aquela zona ali, os senhores da minha terra dizem que quando foi a gripe espanhola, Sim. que morreu tipo imensa gente no mundo inteiro, assim foi ali naquela zona, pelo menos na minha terra, não morreu ninguém. E eles dizem que era aquele ar que limpava. A sério? Sim. Olha. Eles dizem nesta terra não morreu ninguém. É Uau. incrível e eu estou sempre a lembrar-me disso. E que é aqui? Na zona da Azóia? Não posso dizer porque eu vivo ali perto, não é? Mas é ao pé do tá bem. Guincho. Ao pé do Guincho. Ao pé do É Guincho. essa, É, zona, sim, essa zona. área envolvente. É porque é mesmo mágico, é mesmo especial. Sim, talvez a Serra de Sintra também limpe o ar. Sim. Não Se sei. bem que é diferente, não é? Eu sinto que sim. Agora, Sim. ultimamente, tenho ido com as minhas irmãs e com o meu filho fazer ali um passeio à Próxima Quinta do vez Pisão. vou contigo. Boa! À Quinta do Pisão. Sei, Bem, também já mas é lindo. uma excelente caminhada. E fazem um trabalho incrível de hortas e de coisas Sim. muito giras. Sim, é sim, um bom sim, passeio sim. para fazer. Sim. Um dia para onde não querias voltar? Um dia... Olha, eu por acaso não sou pessoa de eliminar memórias, nem eliminar nenhum dia da minha vida, por pior que ele tenha sido. Sou mais de evitar, ou tentar evitar sentimentos maus. Tipo, o processo. Que determinados acontecimentos... Por exemplo, vou mencionar, por exemplo, o dia da minha separação. Portanto, no dia em que fui mãe, muito pouco tempo depois, a pessoa com quem eu estava, nós rompemos, portanto, rompeu-se essa ligação, ou esse compromisso, não é? E esse sentimento que eu vivi nesse exato momento em que tive noção que as coisas iriam terminar, eu não voltava para aí. Se pudesse escolher, não voltava a viver isso. Pronto. Mas reconheço que se calhar foi a melhor coisa que me aconteceu. Ok. Pronto. E então existe aqui esta dicotomia. Mas também, às vezes é isso, na altura nós não conseguimos ver para a frente, portanto estamos ali naquele... No fundo, no buraco. Sim. Estamos a viver, não é? Estamos a viver, a processar, e às vezes é importante ir lá abaixo, mesmo, não é? Exato. Portanto, ou seja, não evitava, não eliminava, ou diria que não queria voltar, não, mas existe o sentimento é que é doloroso. Sim. Se calhar ias lá dizer-te, olha, daqui a uns tempos vais dizer que isto foi bom. Calma. Exato. Tem calma que afinal, não é preciso levar esse sentimento, ou seja, não é preciso abrir aí um buraco aí dentro. Eu gosto muito dessa pergunta, que é o que é que dirias a ti quando foste mais nova? Sim. Quando estavas naquele processo de, sei lá, tipo de mesmo adolescência, isso, de não acreditares em ti, ou de esses momentos, o que é que agora dirias chamam-te Catarina, Ana Catarina? Chamam-te sempre Catarina? Catarina, sim. Não sei porque é que eu te ponho sempre Ana Catarina. Não, porque é o teu nome. Porque está lá. Exato. Mas normalmente chamam-te Catarina. Sim, mais as pessoas familiares, não é? Se calhar no meio profissional, como tem lá o Ana, como não me conhecem há tão mais tempo. Pois, tipo assim, imagina, no elenco vem lá Ana Catarina. Exato, okay. E é normal chamarem pessoas... Ana Catarina, etc. É isso. Mas eu reconheço. Então vou-te chamar Catarina, que eu quero, mas Catarina, quero ser íntima. Pronto, eu quero ser íntima, vou chamar a Catarina. Obrigada, boa. O que é que dirias? Passaste por isso? A tua adolescência, como é que foi? Vai sem medo, eu diria, vai sem medo. Acredita, vai sem medo. Sim. E alguma vez foste muitas vezes com medo? Fui muitas vezes com medo. Todas nós, não é? Fui muitas vezes com medo. Aliás, porque o meu percurso artístico... Ou vai com medo, mas vai à mesma. Vai. Sim, vai com medo, mas não é preciso tanto medo. Eu acho que me diria isso. Não é preciso tanto medo. Deixa ir, não tenhas medo. Acredita, vai. Vai sim. Acho que eu também aprendi que o medo, nós temos às vezes as emoções que nós pomos como negativas são grandes armas
a tu ultrapassares momentos, não é? Pegares no medo, transformar em força, em coragem, em tudo Sim, isso sim. e ir. Exato. Eu acho que muito resumidamente cheguei à conclusão que o medo é um alerta Está-te de a vida. proteger, não é? De vida. De vida. É um alerta de vida. É um alerta mesmo da vida a acontecer e não da morte em si ou do Certo? receio. Não, é ao contrário. O medo é um alerta de vida. A vida está a acontecer. Está ali a chamar por ti. E o medo, eu acho que é mesmo esse alerta. A palavra preferida. Ai, palavra. Isto era suposto ser curto e já estamos aqui a... Exato. Olha, a palavra preferida eu não tenho só uma. Eu, pronto, tenho duas. Então, Então, boa. é mãe, Sim, pronto, pela mãe que sou, pela mãe que tenho, pelas mães que conheço, e paz. sim. Paz é uma palavra muito forte. Portanto, eu pensando, não consigo eleger uma, acho que as duas, uma por um E uma sentido mãe mais em paz, micro. e uma mãe em paz é ouro, hein? Exato, exato. E pois é, por acaso é Não é? verdade. Às vezes eu devia ir juntar essas duas palavras lá em casa, tipo exato. mãe em paz. Exato, exato. Mas pronto, pensando em mim, não é? Que a palavra mãe é muito, muito importante e a palavra paz, num sentido mais macro, é importantíssimo, porque é o ar que respiramos. Sim, E acho que e cada vez mais. E hoje em dia, não é? Tem um símbolo tipo. Parece que às vezes estamos quase ali a perdê-la, não é? Estamos mesmo, porque não às é? vezes a Às nossa vezes- energia é o motor da vida que nos faz viver e que nos faz estar cheios de energia, aparentemente, não é? Tão vivas, tão enérgicas. Às vezes é sinal de muita ansiedade e a paz não reina por ali. Exato, é Não mesmo. percebes? Portanto, Esta semana senta-se na caravana um artista de corpo inteiro que iniciou o seu percurso na delicadeza do balé. Se tiver alguma coisa errada, diz-me, Ok. por favor. Pela Royal Ballet Academy. Isso é super importante, não é? Isto é muito... foi. E ainda existe. Ainda, Certo. Sim, sim. Mergulhando depois nas expressões da dança contemporânea e de caráter. Não sei o que é dança de caráter. É assim que se diz? É. Eu até achei que estava a dizer errado. Não. É um estilo. Olha, nunca tinha ouvido falar. Eu estou sempre a aprender aqui, é incrível. Exato. A busca pela verdade no palco levou à escola In Impetus. Inímpetus. Hã? É, inímpetus. In Impetus, onde se aprofundou em interpretação, dramaturgia e técnica da máscara. Tem deixado a sua marca no teatro, na televisão, em dobragens e locução. No palco brilhou em peças como A Casa de Bernarda Alba, O Outro Lado da História, Vida Inversa e Jardim Zoológico de Cristal. Está certo? Tudo certo. Mais recentemente deu voz às suas emoções em papel com a publicação do seu primeiro livro de poesia, A Força de um Lugar. Na caravana, para quem é só telespectador, Ana Catarina Afonso, para mim, Catarina Afonso. Boa. Obrigada por estares aqui na caravana. Obrigada, Rita. É uma honra estar aqui. Acho que foi assim um cliquezinho que nos juntou, não foi? É verdade. Não te vi há muito tempo É verdade. e de repente vi-te e disse: É verdade. que é feito Olha, dela? Quero muito- ouvi-la. Muito. Opa, que maravilha. Obrigada por Vimos isso, no supermercado. Rita. Vimos-nos no supermercado, é verdade. E foi aí que se calhar que se deu o gatilho, eventualmente. Exatamente. Num momento super Porque eu sensível. gosto muito de ti. Há Obrigada. muito tempo que gosto de ti, há muito tempo que nos cruzamos. Acho que eu era uma miúda, trabalhava na SIC quando entrei, acho que já me cruzava contigo aí. E depois deixei de te ver durante muito tempo e encontrei-te no supermercado. E disse, Pois que que agora maravilha é de nosso- momento. É verdade, que agora o nosso dia-a-dia é ir ao supermercado, não é? Exato. Encontramos mais No supermercado pessoas no que noutro- supermercado do que na Exatamente. discoteca, não é? Exato. Agora fiquei nós no supermercado. A Exato. tua pergunta era, desculpa. Não sei. Como é que... Também Como é sentiste que- isso? De repente foi um bom momento ali? Absolutamente. Aliás, assim, foi um momento muito especial. Olha, foi mesmo um momento crucial, porque foi um momento que eu tinha acabado de sair há muito pouco tempo de uma operação muito delicada, uma cirurgia muito delicada, há pouco tempo, portanto tem 6 meses, e foi algo que também que apareceu na minha vida de uma forma inesperada,
E eu encontrei-te e senti na altura que, apesar de já não te ver realmente há muito tempo, de sentir esse carinho enorme por ti, por te ver, e pelas limitações que tinha na altura, depois de pós-cirurgia. Deixa-me só dizer que isto não foi há muito tempo que aconteceu e tu estás incrível. Obrigada. A sério. É verdade. Estás incrível. É verdade. Eu não percebi nada ao princípio, só percebi que estavas assim, um bocado tipo a não querer falar comigo muito. Pois, exato, eu senti necessidade de te explicar e de te contar realmente o que é que senti, porque eu senti que não fui eu mesma e que fugi um bocadinho de ti ou do nosso contacto, porque numa altura mais natural teria cumprimentado logo, teria querido saber de ti, queria dar um beijinho à tua filha. É a minha filha, mas depois a minha filha meteu-se contigo, então Pois não foi, tiveste grande hipótese. Pois foi. E teria com certeza um comportamento muito mais reconhecível de mim própria do que aquele que tive, pronto. E realmente isso devia-se a limitações faciais, pronto, que eram realmente muito, muito marcantes, e eu queria evitar a todo o custo Ver pessoas. Exato, ver pessoas, se bem que eu estava num supermercado, portanto, certo. Conhecidas, quer dizer, mas conhecidas que me obrigavam a ter ali um contacto, pronto, direto e pronto, e amigável, e eu queria fugir daquela situação. E eu até fiquei, sabes, que eu não percebi ao princípio, mas Exato. senti que havia ali coisa. Exato, ali uma barreirazinha, mas depois etc. tu escreveste-me. Mas depois eu tive mesmo necessidade e precisei de te explicar e foi tão bom. E achei legítimo também da minha parte sentir isso, percebes, do género... pronto, olha, mas é normal, porque eu sim, ainda tenho aqui uma limitação, aqui lugares que se notam, e eu não quero estar a falar ainda muito sobre isso, e não vai ser num supermercado um grande susto com o que tiveste? Apanhei, foi mais o choque do diagnóstico, digamos assim, portanto estamos aqui a falar de uma coisa benigna, felizmente, não é? Tenho imensa sorte, mas não deixou de ser um tumor benigno, um schwannoma, que é um tumor benigno do ouvido interno, pronto. E portanto houve aqui uma cirurgia que teve que ser feita pela neurocirurgia, portanto deixou de ser uma cirurgia feita pelos otorrinos, portanto uma coisa diretamente no ouvido, portanto eles saíram da equação e teve que ser abordada pela neurocirurgia, portanto foi uma operação na cabeça, pronto, aqui de lado, portanto foi grande e foi muito demorada, portanto foi um dia inteiro, foram das 7 da manhã às 7 da tarde, foi a altura em que disseram à minha mãe que eu ia sair do bloco operatório. E portanto, claro que eu na altura não tive esta noção, não é? Que estava adormecida e estava a ser operada, mas foi um choque interno. Porquê? Porque eles fizeram logo muita questão de me dizer quais é que eram os riscos que estavam associados. São coisas horrorosas, não é? Dizem sempre o pior. Sim, eles são muito crus a trazer a notícia. Pronto, e na altura em que eu soube, portanto, na interpretação do diagnóstico, depois da ressonância magnética, que eu não quis vê-la, fui eu que a recebi, mas enviei diretamente logo para o médico. Achei que ele é que era a pessoa indicada para a interpretar e para me dar a notícia ou fazer a leitura daquilo que estava a ver. E assim foi, só que a forma realmente como ele disse, e neste caso era o otorrino, realmente foi muito crua, foi muito como tem que ser, como eles dizem, mas eu não estava preparada para ouvir não aquilo. Se está nunca, e houve um choque ali. E eu, desde esse dia até ao dia em que sou contactada pelo cirurgião, para ter uma consulta e depois mais tarde para marcarmos a operação, isto fora quase um ano, portanto isto foram muitos meses mesmo, foram só 10 pensar meses, naquilo, não é? Exato. Eu soube o que era ataques de ansiedade, eu que não sabia o que isso era, portanto, ou seja, nunca tinha sentido nisso na pele, portanto
tinha só conhecimento teórico das coisas. Eu senti na pele o que foi esse choque e essa... Foi muito tempo, foi muito tempo a viver com essa... Foi muito essa tempo notícia. e a expectativa, sabes, do que é que será, do que é que vai correr, do que é que vai acontecer e daquilo que eu não posso controlar e aquilo que eu vou ter que estar preparada caso as coisas mudem. Pronto. Então, ser mãe deve ser ainda um peso. Eu lembro que uma vez me disseram que eu tinha um sinal péssimo e a primeira coisa que eu disse, mas eu tenho filhos. Mas eu tenho, tipo, isto não me pode acontecer, mas eu tenho filhos. Certo. E pronto, e tirei o sinal e pronto, foi. Acho eu. Exato. Acho eu. Sim, esse sentido de missão. Mas é logo, não é? Eu sou mãe. Claro. Lá está o mãe. Eu sou mãe. Então, mas isto não dá para me acontecer. Eu ainda tenho trabalho para fazer, ainda tenho aqui dependentes. Exato. E não há aqui pessoas que dependem de mim que não têm não é mais ninguém. Exato. E sim, sem dúvida. Isso foi realmente aí um choque e pronto, e aí foi onde eu aprendi imenso sobre mim, sobre a nossa mente, sobre a força dela, e isso foi a parte mais dolorosa. O pós-operatório teve efetivamente aqueles pontos que eles diziam que podia acontecer e que iria acontecer, ao mesmo tempo que havia uma probabilidade de ser recuperável. Havia pessoas que recuperavam, havia pessoas que não. Levaria tempo, 6 meses a recuperar. Pronto, mas nada disso aconteceu comigo, felizmente. Felizmente. E estás na caravana, que é tão estou bom. na caravana e... Agora encontramos-nos com outra... Rita. Claro, sim, com outro lugar. sentimento, claro. Não é? Claro que sim, claro tão que bom. sim. É verdade, e eu tenho recebido esse feedback não só do médico, o médico que me acompanhou e que me tem estado a acompanhar, e pronto, e as minhas irmãs, e a minha família, a minha mãe, que nota logo, Catarina, que já está ótimo. Sim. E isto com 1 mês, portanto, algo que eles noticiavam que eventualmente só a partir de 6 meses é que eventualmente haveria resposta do organismo, mas não. Eu tinha 1 mês e já tinha... Quando acordaste da operação, quando já estavas mais lúcida, não é? O que é que pensavas? Ficaste contente? Tipo, estou aqui, está tudo bem? Ou estavas meio ainda sem saber o que é que... Eu quando cheguei à operação, eu já ia, eu vou dizer preparada, não sei se estava preparada ou não, Sim. só se esta palavra é mais adequada. Mas eu já ia muito... O que é que fizeste? Muito tranquila. O que é que fizeste até lá? Porque eu acho que eu pirava. Quanto mais tempo, a sério, acho que ia... Sim, lá está, ficar com uma ansiedade gigante. Sabes que eu descobri que a nossa porque mente... é o tempo, eu prefiro que seja logo... Pois, tipo, exato. vai de urgência, pô, nem pensas. Pô, Exato. Mas sabes tempo... que esse tempo me permitiu perceber que realmente... perceber o meu cérebro e ao mesmo tempo perceber que realmente o nosso cérebro é uma máquina fortíssima e que domina... as nossas experiências. E eu achei isto incrível. E eu apesar de ter passado por coisas e por sensações terríveis, percebi que tinha que mesmo que entender a minha forma de pensar, para onde é que eu fugia cada vez que pensava em determinadas coisas e quais eram os sinais no corpo que eu sentia relativamente aos sentimentos que sentia, que pensava. Para onde é que eu tive mesmo que descortinar isto tudo. Quando eu cheguei à operação, ou a essa altura, eu já ia muito mais descontraída. Porquê? Porque cheguei a um lugar onde eu me tive que entregar, no sentido de eu vou confiar, eu vou fazer a minha parte e depois vou ficar nas mãos dos médicos. Depois, quando a operação acontece, eu percebo que tive nas mãos de uns anjos, eventualmente. Eu ia perguntar isso, só dos médicos ou, sei lá, alguma energia, alguma coisa lá para cima também entregaste? Não, eu entreguei-te, sim, claro que sim. Não sei se acreditas em alguma coisa. Não, sim, eu sou extremamente espiritual. A minha formação católica, mas sou extremamente... Sim, sou católica mas sou extremamente espiritual. Entreguei a Deus. Mas acho que finalmente sentia que estava
a acreditar em mim, sabes? O facto de entregar, eu aceitava. Se correr bem, fantástico. Se não correr bem, fantástico também. Portanto, ou seja, eu cheguei ali a um ponto onde eu... Meu Deus, mas isso Foi um processo. Foi um processão. Foi um processão. Foi um processão, porque se não correr bem, foi uma experiência também, incrível. Sim, mas isto era muito consciente. E se não correr bem, não vai correr bem. E os riscos são aqueles, eu já sei quais são, e vai ser assim, e eu vou ter que me reconhecer e reinventar dentro daquilo que eu vou ser. E pronto, hoje em dia, claro que há coisas, pronto, hoje voltei, não é? Felizmente ao normal, ou àquilo que conheço, mas eu também tive que me reinventar, ou seja, eu também hoje, depois de todo este processo, também sinto que tenho outra força, tenho outros eu quero estudar o que tu estudaste. eu quero ir beber desses livros. Sim, foi uma viagem. Foi uma viagem, como esta caravana. É verdade, sim, foi. Mas sim, felizmente correu tudo bem e pronto. E eu vejo, sabes que, tinhas perguntado o que é que eu sentia quando acordei da operação. Quando eu acordei da operação, eu vi a minha mãe. Foi a primeira pessoa que eu vi ali. E foi logo ali um momento incrível. Mas eu efetivamente não estava, acordei, está tudo bem. Eu estava muito comigo, sabes? Porque eu antes, quando fui para... E isso sim é assustador, quando te levam para a sala de cirurgia e te montam como uma árvore de Natal. Sabes? Completamente. Ligada nas pernas, é tudo plano B, C, D. Por cima uma operação à cabeça, não é... Não é fácil, e 20 pessoas à tua volta, portanto, mas eu mantive-me sempre muito confiante no processo. Tens que te imaginar numa ilha com natureza, não é? Tens que ir para o outro lado. Sim, a anestesista, sim, vai agora pensar num sítio e tal. E eu própria, antes de ir, disse, em que é que eu vou pensar quando eu estiver, em que é que... Porque eu lembro-me, por acaso, já tinha sido operada uma vez a uma hérnia inguinal, tinha 15 ou 16 anos, e lembro-me que adormeci com um pensamento e quando acordei, eu retomei esse pensamento. E agora qual pensamento escolheste? E agora não tive. Não? Não tive. Eu não me lembro de nada, eu não fiz questão de pensar em nada, nem de me evadir. Eu fiz questão de estar ali. Pá, incrível, isto é incrível. Mas eu não tive mesmo necessidade nem sequer foi tipo um vazio, era mesmo um momento. Estou ali, eu estou aqui, estou tranquila, estou aqui. Estou aqui presente, a aceitar a realidade. E estou disponível para aquilo que vocês precisarem de mim. Uma entrega total. Total. E olha, não me arrependo. Não me arrependo de nada, juro, a sério. E depois quando acordei, vi a minha mãe, pensava que a operação teria demorado meio-dia, portanto que ela começou às 7 da manhã e eu assim, mas a minha mãe está aqui, eu sei que as visitas são à hora do almoço, eu a pensar nestas coisas todas. E já era de noite. Ela está aqui, portanto está tudo normal, está tudo tranquilo. Tá. Não, pronto, fiquei a saber que já era de noite. Porque não era suposto, era suposto acabar mais cedo. Sim, exato. Mas eu só soube isso no dia a seguir. Pronto, na altura achei aquilo, pronto, adorei ter visto a minha mãe, foi um momento maravilhoso, foi quase como a vida pela segunda vez, sabes? Sim. Foi aquele olhar que... Nasceste outra vez, da tua mãe. Ai, eu percebi. Olha, estou toda arrepiada, vamos parar. Não, mas olha, pronto, que não pareça assim muito esotérico. Muito esotérico, isto que eu estou a partilhar, mas sem dúvida que houve eu senti isto. Quando olhei para a minha mãe, eu percebi, estava no sítio certo, com a pessoa certa, a ligação está feita, eu estou a sentir a vida, e no fundo a mãe é aquela que dá a vida, não é? É isso mesmo. Não ouvimos cada vez mais, e eu ali estava... conectada à vida, ligada e pronto, e sabes, e nasceste outra vez? E nasci outra vez. E és pronto. uma nova pessoa depois disso? Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim.
não sou uma pessoa diferente, sou Sim. a mesma pessoa, mas com aqui com outros uma olhos, nuance, sim. com uma nuance nova e mais experiente, pronto, eventualmente mais uma ruga ou outra. Com mais Daqueles paz. teus, mas sim, com mais paz e mais ciente. Fiz uma viagem realmente muito grande. O facto de ter sido aqui no ouvido e pronto, eu depois também tive que parar um bocadinho esta busca durante o tempo pré-operatório, que foi aquela coisa do entendimento, do ter que entender, mas porquê que isto está, não é? Quando dizem, eu fiz E mesmo depois dizem que o corpo os fala órgãos estão connosco, ligados, os os olhos, o os que é olhos é quando não queres ver, os ouvidos quando não queres ouvir, ou não sei o quê, Exato, a garganta porque não sei o quê, não é? ou falar, Então não a é? medicina chinesa é muito isso. É não muito isso, sim. E eu acumulo, sabes, esses conhecimentos, aquilo Certo. que ressoa em mim, aquilo que me faz, que faz sentido, pronto. E a questão do ouvido foi uma questão até que fez confusão. Mas há aqui qualquer coisa que se está a passar que eu não estou a atingir. Mas porquê que eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa que dou muitos ouvidos, eu sou uma pessoa que, ou seja, não faço prevalecer a minha voz sabes, sobre os outros, portanto não Sim. sou uma pessoa muito mas tenho que ficar calada para ouvir mais. O que é O que é que eles dizem? O que é que tu descobriste? O que é que as pessoas dizem? Não, eu não, exato. dentro das minhas pesquisas, Sim. pronto, fiz realmente muitas descobertas e depois houve ali um momento em que parei porque eu vou enlouquecer com isto, não vale a pena, portanto eu vou ter que viver isto que estou a pensar e vou ter que viver ao meu ritmo e vou deixar que as coisas aconteçam e que me aperceba delas. E em vez de estar a trazer o conhecimento em cima da minha própria experiência, que às vezes isso é um erro. E eu percebi e hoje percebo isto, que realmente o lado direito está ligado à nossa masculinidade, portanto à nossa ação, a querer fazer, o querer afirmar, portanto à nossa racionalidade, o lado esquerdo ao lado emotivo e o lado Feminino. direito ao lado da razão, exato. E o facto de eu ter aqui uma falha na questão do ouvido interno, eventualmente estaria aqui a ouvir aqui a mensagem de que é necessário diminuir essa vontade que tu tens em prevalecer com a razão, com a necessidade de entendimento e permitir-te sentir mais, ouvir mais a voz interior. Portanto, se calhar tenho que limitar aqui um bocadinho a audição que tenho relativamente àquela necessidade do fazer acontecer. Agora tenho que, pronto, isto associado à vida artística, não é? Da atriz, portanto, e ter um filho ao meu cuidado, portanto, ter que levar aqui a vida e levar o mundo às costas e ter que fazer e perder aqui a oportunidade de me ouvir mais a mim. Portanto, aqui um lado emotivo e um lado feminino que é quase amarfanhado, não é? No sentido de que não pode prevalecer tanto porque a ação tem que prevalecer relativamente à emoção. A servir e a fazer e em ação, não é? Exatamente. Não quer dizer que ele tenha que, pronto, não é? Se eu pensar sobre isto, não quer dizer que ele tenha que deixar de existir, mas realmente tem que haver aqui um equilíbrio e que realmente a menina que sempre foi muito emotiva, muito sonhadora, muito... enfim, muito ligada à parte emotiva, pronto, e continuo, mas realmente houve necessidade, realmente quando fiquei sozinha com o Gabriel, senti que realmente tive que desenvolver um lado masculino e de proatividade muito grande, uma coisa que não tinha, foi de iniciativa. E que se calhar não é da tua essência. Não é tanto da tua essência. Exato, ou seja, mas ele realmente que se calhar... também é importante, não é? Mas... Sim, se calhar extrapolou um bocadinho mais e houve ali há aqui um momento em que tem que estar equilibrado. Exato. Pronto. E foi isso que eu acho que cheguei aqui a essa conclusão, eventualmente, mas pronto, dentro do nosso entendimento, que eu também não pretendo arranjar respostas concretas para tudo, porque eu acho que a vida em si, a vivência da vida nos dá essas respostas. Mas tu há bocado deste assim uma palavrinha tipo
tenho muito que agradecer, disseste assim qualquer coisa a isto que me aconteceu, porque tipo, parece mesmo que tu tiraste coisas boas disso. Sim, tirei. Sim, é um facto que tirei. Isto parece que me reposicionou, sabes? Tipo, Faz-te aprender olhar, a dizer não e a aprender sim, por aqui não vou. fazer olhar, olhar para mim E cuidar. e cuidar, sim, olhar para mim e fazer valer a minha voz, no sentido da minha afirmação, não é? Como mulher e como profissional, em vez de estar a responder ou à espera que os outros me deem a voz ou que me deem a oportunidade, realmente reconhecer aqui o valor interno sim, E o teu filho tem que eu quantos tenho. anos? Tem 18. Já viste? É quando ele atinge a maioridade também, É que verdade. quase, quando deixa de ser tão dependente de ti e Sim. que também te acontece. Que me dá esta... Também, não é? Pois olha, por acaso não tinha pensado nisso. Que é tipo, cuida de ti. Exato. Eu estou cuidado, não é? Cuida de ti. Também é engraçado Olha, por pensar acaso... nisso. Olha, obrigada por essa revelação, mas Estava sim, aqui sim, sem dúvida. Eu, por acaso, em relação ao Gabriel, a única coisa que eu pensei foi que eu tive que esperar por vaga para ser operada. Eu fui operada, por acaso, pronto, vou elogiar no Hospital Egas Muniz, e é realmente fantástico e com uns profissionais de mão cheia, e eu tive uma sorte imensa no cirurgião que me calhou, ao que eu fui encaminhada e meu Deus... que é meio caminho para, não é? Para para essa entrega. E eles sabem realmente o que fazem, apesar de eu nunca o ter conhecido, e só o conheci para este momento, e à qual me entreguei, mas que tive a oportunidade depois do pós-cirurgia, pronto, e ir fazendo as minhas leituras, e realmente reconheço sabes, a missão que está por detrás destes profissionais que realmente não fazem a sua profissão só porque o aprenderam como um trabalho que a pessoa vai ali responder. Há aqui realmente uma missão e uma entrega deles próprios que não se vê em todas as profissões e que deveria ver-se, pronto, não é? E pronto, é incrível, e à qual eu estou extremamente grata. E perdi-me agora na tua questão. Deixa-me só perguntar mais uma coisa, que era isso do teu filho. Pois, era, isso, não era? E eu só me relembrei da questão do Gabriel, porque eu, no meio desta espera, eu fui contactada pelo Egas Muniz, que tinha surgido uma vaga em junho do ano passado. E eu neguei. Eu disse que não queria essa data, porque quis fazer uma segunda ressonância magnética para ver como é que estava o estado, porque estava com receios, etc. Sim. E tal. Mas quis afirmar, o médico disse, mas nós já sabemos o que é, já sabemos como é que temos que fazer, se calhar a ressonância não vai fazer aqui grande diferença, porque já fez uma primeira. Mas eu, passado quase um ano, aquilo fazia-me sentido de ter mais uma ressonância magnética, ter mais não, eu tenho que falar, eu tenho que emitir aqui a minha vontade, e para eu me apaziguar relativamente a isto. E levei a minha avante, pronto, e disse, eu prefiro então ir para a próxima vaga, doutor, não vou aproveitar esta, prefiro ser um bocadinho mais tarde. Mas depois não fiquei arrependida, mas fiquei a pensar, depois de ter feito logo a ressonância magnética, e fiquei a pensar, bem, isto tenho mesmo que ser operada, não posso deixar esperar muito mais tempo. Não mudou nada. Sim, aquela ressonância não fez mudar. Depois de ser operada, estava eu no hospital, quando o Gabriel me mandou uma mensagem a dizer, mãe, é oficial, entrei na universidade. Olha, Rita, eu fiquei a saber que só chorava de um olho, só ria para um lado, só chorava para um lado, o outro estava completamente, pronto, aqui um bocado, estava mesmo paralisado, e aquilo deu-me uma alegria imensa. Sim. E eu, passado uns dias, pensei assim, se eu tivesse sido operada em junho, isto teria mudado um pouco, ou teria feito o Gabriel, daria aqui ao Gabriel outra rotina,
eu não estaria presente, não lhe daria a calma para ele estudar Já viste para os como eu tive exames. razão, 18 anos, está Sabes, feito. tipo, porque eu, pronto, percebi que ele realmente esteve ali, eu não sabia que ia ficar tanto tempo operado, eu pensava que ia sair parado, sair, sei lá, 48 horas, enfim, e não, estive lá 10 dias, pronto, e nesses 10 Nesses dias ele dias teve que ser autónomo, claro que tive a bênção da ajuda da minha mãe, das minhas irmãs, pronto, e do meu irmão, da minha família, pronto, mas sem dúvida que ele ficou sozinho, teve que andar de Uber, transportes, ia para os treinos e não sei o quê. Portanto, toda esta confusão e esta autonomia que ele já tem, mas que de repente vê a mãe, pronto, naquele estado e internada e com aquele aparato todo à volta da cabeça, etc. Sem dúvida que é uma coisa que mexe com ele e que com certeza que mexeu com ele. E se isto tivesse sido vivido nessa altura dos exames, eu não sei, mas eu não sei. Difícil. E então, quando eu recebo essa notícia, para mim foi. Olha, foi um prémio, sabes? Isto parece quase mórbido, mas lembro que estava junto a uma janela pequeníssima, não é? Mas eu assim, toda empalamada, e olhava e, meu Deus, eu fiz a coisa certa. e pronto, e fiquei mesmo feliz, pronto. Mas isto no Gabriel, com certeza que teve um impacto para ele, mas tudo correu bem, pronto. E a entrada realmente na faculdade e na universidade foi super importante para mim. Bom. Tu viveste muito sozinha com ele? Eras mãe e pai? Sim, eu vivi. Sim, o Gabriel tinha 1 mês, praticamente, quando eu fiquei sozinha. Sim, é que eu me separei. Foi assim um choque gigante. Sim. Uma pessoa nem sabe. É um sim, mês, eu tinha 29, 30 anos. Portanto, sim, fiquei, portanto, ou seja, eu fiquei logo sozita com ele, tinha pequenito, a amamentar, aquelas coisas todas, fiquei mesmo sozinha, porque o André tomou a iniciativa logo de sair de casa, pronto, e eu vi-me sozinha com a criança, e portanto, desde aí, eu vivo com ele, sozinha, e estou a dizer sozinha, isto é, estive maioritariamente sozinha assim, a cuidar dele e pronto, a ser mãe. Não sou mãe e pai, talvez ocupe esse espaço, mas faço aqui a retificação que ele tem pai. Certo. É o pai dele. Sim. E é fantástico e ele conhece o pai dele aos olhos dele, portanto eu também nunca trouxe a minha vivência ou a minha experiência ou pronto, a minha ligação com o pai, portanto ele soube da minha ligação com o pai, do quanto ele foi desejado, como é óbvio, mas independente da ligação que ele tem com o pai dele, portanto talvez tenha ocupado, pronto, acredito que sim, que ocupe esse espaço de pai e mãe, mas fui mãe, porque mesmo que eu tentasse, não acho que nunca conseguiria ser pai, e às vezes é um erro, às vezes a mãe pensar que pode ser pai, porque a energia masculina, o pai, a figura masculina, vibra de outra forma, é outra presença, é outra... sabe, aprendi a fazer esta distinção motivada pelo pai pelo sogro de uma das minhas melhores amigas, que é psiquiatra, por acaso partiu há pouco tempo, em que ele disse: é um erro a mulher pensar ou a mãe pensar que pode ser mãe e pai. A mãe nunca pode ser mãe e pai, a mãe é mãe. Certo. O pai é pai. E foi algo que eu fiquei a pensar e que trago comigo, e eu fui encontrando a mãe que sou, e realmente posso ocupar esse espaço, porque realmente o pai não é presente, mas sou mãe. Eu também sigo um psicólogo, acho eu, que ele também diz, por exemplo, os pais têm sempre a mania de andar à luta, não é? Fazem aquelas brincadeiras mais brutas, e que as mães estão o tempo todo, parem com isso, não sei, e isso é muito importante, principalmente para os rapazes. Certo. Sabes, aquelas
Eu acho que todo o meu processo, a minha caminhada, sabes? Aquilo que os pais o que tu atiram estás ao a dizer. ar, aquelas coisas, essa dinâmica de... Eu aprendi a fazer isso. Eu fui a pessoa, ainda por cima, ao Gabriel. Nas lutas? As lutas, sim, para cima da cama, as lutas, e tive que aprender, e tive que fazer brincadeiras e criar brincadeiras novas entre mim e ele que não fossem tão Bonecas. violentas, ou tão violentas. Claro que enquanto ele é pequenito é fácil brincar com isso, quando ele começa a crescer e começa a ganhar, pronto, um tamanho agora muito maior do que eu. Já não dá. Pronto, já não dá. E hoje em dia sinto isso, mãe, que ele às vezes ainda diz, claro que agora é na brincadeira, queres lutar? Queres lutar? Isso é muito ok. Mas pronto, as coisas estão realmente cada um no seu lugar, mas eu realmente desenvolvi esse meu lado masculino. Teve que ser. Teve que ser. Era algo que realmente estava atribuído a outra pessoa e eu não o tinha, mas pronto, desenvolvi-o e pronto, e ainda bem, porque fez parte e pronto, e não sinto, o Gabriel não tem, felizmente, ele não sofreu a separação, sabes? Ele não estava habituado a uma dinâmica que foi alterada. Certo. Portanto, ele já nasceu, ele desde que se lembra. Era a realidade dele. A realidade é com a mãe. Feliz ou infelizmente. Reconheço, não é? Ele o dirá, não sei, mas pronto, Então, é só a mãe. olha, entretanto, a tua carreira, tu trabalhas há anos e tu fazes, conta-me só, a ver se temos tempo para a tua vida toda. Porque tu és bailarina de formação. Sim. Como é que isso... Sim, foi assim, eu comecei adorava dançar, continuo a adorar dançar, comecei no balé clássico, em Leiria, que os meus pais viviam lá em Leiria, aliás, nasci em Lisboa, mas o meu pai era vendedor e, portanto, foi destacado para Leiria e acabámos por ir morar para lá. Eu comecei lá, tive o primeiro contacto com a dança que me ficou entranhado no corpo e pronto, e depois quando vim para cá, fiz testes para entrar na Gulbenkian, na altura ainda havia o balé moderno da Gulbenkian, portanto a companhia, e na altura o meu pai não me deixou, pronto, o meu pai tinha este lado de, pronto, a área artística fica em segundo plano, é muito giro, etc, mas é o plano B, tu tens outros talentos e outras coisas e portanto has de seguir outra coisa porque é isso que te vai dar a segurança e a força e a afirmação enquanto mulher e pronto. E entretanto, pronto, eu saí do balé clássico e acabei por ir encontrar no Centro Comunitário de Carcavelos uma companhia, portanto um grupo de raparigas que faziam dança, ministrado pela Bibi, que é a Ana Isabel Moraes, que dá aulas nos Salesianos, e pronto, e era coreógrafa e uma mulher extremamente criativa, e eu acabei por ir para lá, um bocado às escondidas do meu pai, e acabei por ir para lá, e dava aulas de voluntariado no centro comunitário, que me ajudava a pagar as aulas. Sim. Exatamente. Quando é que o teu pai descobriu? Pronto, o meu pai descobriu quando houve uma apresentação pública, pronto, e eu acabei por comunicar, e o meu pai não se opôs completamente, porque uma das raparigas que me deu conhecimento deste grupo de dança fazia vela, e o meu pai tinha levado o meu irmão para fazer vela, e eu, como era mais velha, já não entrei por os otimistas na altura, pronto, que são os barquinhos. Exato, entrou o meu irmão, que era mais novo, que tinha 12 anos, portanto 2 anos, e eu que já estava quase ali a fazer os 15, já estava na área na idade limite, já não valia a pena ir. Fui fazer os cursos de vela com o meu pai, portanto o curso de marinheiro e de patrão de vela e de motor, mas já não fiz de vela. Mas havia uma rapariga que era velejadora, que já velejava, que dançava nesse grupo, e foi ela que me deu o conhecimento e deu-me o contacto dessa companhia. E o teu pai assim deixou, mas também era um plano B, não era assim uma coisa que fazias em paralelo? Sempre foi o plano B. Quando é que deixou de ser plano B? Deixou de ser plano B precisamente nesse momento, passado, sei lá, uns anos, ali com a Bibi. Ela um dia vira-se para mim, portanto eu tinha 18 anos, para aí, ela diz-me assim, bom, eu tenho que saber o que é que tu queres seguir.
posso-te levar para o conservatório, vamos fazer os testes, queres levar isto a sério ou não? E eu virei para ela e disse-lhe, agradeço-te imenso, mas eu quero ser atriz. E naquele momento, eu juro, isto aconteceu assim, eu fiquei cheia de medo e de pena de lhe dizer àquela pessoa, pronto, que eu gostava tanto porque e era com o a que tu qual me sentia sentias. realizada quando estava com ela e que era uma pessoa incrível, mas ao mesmo tempo parece que ela me deu a liberdade de eu poder dizer efetivamente aquilo que eu queria. Começaste a sentir Porque que era eu a senti representação. o apelo, sim, comecei a sentir o apelo da fala, da interpretação, do explorar mais. Sim, precisava aqui do corpo para falar, para passar mensagens. Por coisas que acontecem. E ela, exato. E ela Pronto, como é que reagiu? Ela reagiu lindamente, apoiou-me, disse que sim senhora, eu não deixei de dançar, só apenas não levei mais a sério a questão da dança e até depois acabei por ficar muito triste, porque isto foi na altura de 98, porque ela foi destacada como uma das pessoas para estar presente na Expo 98. Pronto, e ela entretanto teve que deixar ali as aulas de dança e aquilo, nós acabámos por nos ressentir imenso, mas isso foi o momento em que eu efetivamente fui arranjar a formação para teatro. Lá fui eu às escondidas, mas o meu pai viajava imenso e portanto estava distraído e portanto dava para ir para a minha primeira formação foi no Senadro. Na altura era uma companhia de teatro e depois entretanto fui para a Inimpetus e pronto. E aí foi, pronto. E depois começaste logo a trabalhar, como é que... Sim, por acaso tive essa sorte, sim. Depois daí, pronto, começou aquela vivência com as outras pessoas que estavam ali no meio e as agências e o que é que vamos começar a fazer e como é que se processa isto, como é que vamos conseguir chegar a algum lado. E, portanto, a inscrição na agência era um próximo passo e assim foi. Comecei a fazer... agora estou-me a lembrar de uma curiosidade. O primeiro, sim, na altura foi para a Valente Produções, foi a primeira agência, e aí comecei eu a fazer figuração. Fui fazer um anúncio que por acaso há pouco tempo publiquei, porque houve um rapaz que gosta muito destes percursos artísticos e de algumas personalidades, e enviou-me o primeiro anúncio que eu fiz. Foi para o Inter, não sei se posso dizer marcas, desculpa-me, não era? Mas não interessa. Mas eu fui para lá para fazer figuração. Concorrente de onde nos encontramos também? Pronto, não acabei por não dizer, então não interessa. Aliás, já tem outro nome agora, inclusivamente, nem este. E quando cheguei lá foi giro, porque eu acabei por entrar no anúncio e, portanto, ter protagonismo no anúncio, coisa que não estava destinada. E, portanto, todos estes sinais começaram a acontecer mas eu não descansei porque eu queria mesmo formar-me, saber mais, e eu hoje acho que noto isso em mim, que realmente nunca procurei fama, ou seja, o ser conhecida. Eu estava a pensar isso, és tão discreta que fizeste tantas coisas e acho que, não é, que se calhar muita gente não te conhece como deviam conhecer. Que giro. Boa. Pois, porque realmente eu não tenho esse comercial, apelo. Eu não tenho esse apelo comercial de me mostrar. Portanto, também é uma coisa que realmente quero que me ouçam, claro que sim, quero que vejam aquilo que faço, mas não tenho esse apelo comercial do quero mostrar e eu sou isto, eu sou não, nunca tive. Isso às vezes prejudica-te? Porque hoje em dia, por exemplo, até dizem que às vezes há atores que são escolhidos pelos números das redes sociais e não sei o quê. Tem que ter esse lado também muito bem oleado, e eu percebo que uma pessoa que não se sinta tão à vontade nisso possa... Sim, já senti isso como uma luta muito mais presente. Essa questão das redes sociais, e sim, já senti na pele, ou pelo menos me foi comunicado, etc., que realmente isso deveria ser um bocadinho mais trabalhado da minha parte, porque isso é um critério de seleção neste momento. Mas não é um critério para mim como afirmação
nesta linguagem que é a arte. E para mim isso para mim é que é mais Sabes que importante. eu sinto que às vezes isto até pode dar a volta. Que agora isso é um critério e que daqui a uns tempos se calhar vai ser exatamente o oposto. Quem tiver assim uma coisa mais discreta e que não esteja sempre, não é? Porque isso depois também tem um lado mau, não é? Certo. Que é nas notícias todas. Não sei se daqui a uns tempos não vai ser ao contrário. Sim, tipo, esta é mais discreta, então podem Certo. integrar o meu projeto. Sim, sabes, eu acho que sempre alimentei o fator surpresa e o fator mistério. E eu acho que não é mau, sabes? E dentro da minha profissão ou dentro da posição que eu quero assumir, por exemplo, porque se eu estou a trabalhar para dentro de um personagem, eu não posso falar mais alto. Ela já tem o meu corpo, tem a minha cara, tem a minha voz, tem tanta coisa que é minha, não pode ter... A personalidade. Não pode ter, nem tão pouco eu posso fazer com que as pessoas que estão a ver... me estejam a ver, olha, aquela é aquela que fez aconteceu isto, etc. E eu gosto mais que a personagem tenha prioridade no sentido da profissão. Portanto, esse lado discreto e talvez um pouco misterioso de algumas partes, eu continuo a acreditar que sim, para mim isso é o que faz sentido. Claro que as pessoas que me conhecem não tenho segredos para elas e portanto conhecem-me muitíssimo bem, mas eu, apesar de sentir que isso me prejudica no sentido de que me esconde ou que não me dá tanta visibilidade, ao mesmo tempo eu não entro em contradição com aquilo que eu quero, que eu acredito que é esta questão da arte, que é a voz interior e esta canalização, este canal que somos de qualquer coisa que está para além de nós e não da nossa vida mundana. Sim. Alguma vez quiseste desistir? Não, eu nunca quis desistir, mas questionei-me muitas vezes sobre se estou no sítio certo. Porque é difícil. Porque é difícil, porque custa, porque dependemos dos outros. Porque há muitos nãos também. Porque há muitos nãos, porque estamos à espera que alguém repare em nós, de ser validado, de ser... Isso realmente é uma colisão, mas é um erro muito grande. Isto para um ator ou para um artista está errado. Está errado porque todo artista, principalmente, por exemplo, neste caso do ator, que é aquilo que eu conheço melhor, é preciso mesmo acreditar-se na voz, nas camadas que nós criamos para no nosso produto artístico, no sentido de acreditar na nossa vontade e na nossa intuição. E aquilo tem que fazer sentido para nós, antes de fazer sentido para o outro. Portanto, aquilo é uma vontade muito interna. Daí a não necessidade claro que eu tenho necessidade, por exemplo, eu escrevi um livro de poemas, eu não quis que eles ficassem na gaveta, eu quis publicá-los. Se eu acho que eles são a melhor coisa e que isto me enche o ego, ou não sei... Não, mas efetivamente eu sei que vem de um lugar que é a voz artística e de um lugar... Da criação artístico, pronto, é interior e se eu já o validei, então vale a pena. E se eu quero lançá-lo, então eu tenho que lançá-lo independentemente do sucesso que ele poderá ter ou do não sucesso, digamos assim. Mas se já valeu a pena fazê-lo só pela afirmação daquilo que eu sinto, que é aquilo que eu estou a sentir e aquilo que eu quero fazer, então por si já valeu. Portanto, ou seja, o sim ou o não que a pessoa ouve, claro que isto vai ao encontro ou não daquilo que nós desejamos para nós no momento, mas não pode nunca machucar nem magoar a nossa verdade e o nosso ímpeto, porque se nós temos mas também essa vontade, é preciso pagar contas, não é? Preciso pagar contas. Como é que tu lidaste com isso? Já tiveste tipo momentos em que não tinhas trabalho e que tipo qual era o plano B para o plano B do teu pai? Sim, exato. Já passei por vários momentos, aliás, porque nós quando
contraímos um trabalho, assim, no primeiro dia que o começamos, que é aquela euforia, ele tem uma data para terminar. Portanto, eu começo sabendo que ele vai acabar e que ele vai terminar. Sim. Portanto, já passei sim, como é óbvio, passo por altos e baixos. Há momentos em que há realmente muito trabalho, há outros que não há, nomeadamente eu agora depois da operação passei por uma, não é, por uma realidade que é, meu Deus, e agora? O que é que vai acontecer? Pronto, e realmente com esta realidade que toca a todos, pronto, com os aumentos dos juros, etc. Certo. Isto mexeu muito. Aquilo que aconteceu é porque eu realmente não fico quieta e procurei continuar a dar voz e até a sugerir alguns trabalhos e algumas realidades de formas de trabalhar que agora fazem parte da minha vida e que eu não sabia que existiam, nomeadamente audiolivros. Olha, e eu faço-os alguns e era uma coisa que não existia e que partiu E que está a de uma crescer imenso, não é? Está a crescer, pois, porque lá fora realmente já é um conceito que é muito é seguido, é um negócio que está a ter muito. Está a ter lucro, não, cá em Portugal a nossa realidade ainda é outra, gostamos de abrir o livro, portanto ainda, mas está a crescer e há cada vez mais pessoas a fazê-lo e isso nota-se pelo volume de trabalho ou de livros que já está a ser feito. E portanto essa iniciativa para começar a fazer coisas diferentes tem-me levado, não se calhar a essas iniciativas, algumas sim, outras não, mas tem-me aberto realmente caminhos para que, olha, ainda não estamos a fazer isso, mas temos aqui uma coisa que gostávamos então que tu conhecesses e que gostava que fizesses isto, etc. E portanto outras janelas a abrirem. Outras janelas, sim, e isso tem realmente ajudado a equilibrar o barco e a caminhá-lo, pronto, no mar. Há dias de mar calmo e serenos, há outros de tempestade e mar com ondas e ondas assim, a passar por cima, etc. Mas pronto, isto é um dia de cada vez. É entregar, não é? Também é entregar e vale a pena viver, porque traz tudo, vale a pena viver esses altos e baixos. Sim, se fosse sempre igual, também perdia estávamos a graça, aqui bastante deprimidos, não era? A Jane Birkin dizia isso, mas dizia isso com muito nova. Eu não direi, é fantástico, mas às vezes fogo, é difícil. Às vezes é mas difícil. é sim, é muito difícil. Mas tudo vale a pena, porque pronto, com fé e com vontade, eu acho que encontramos o caminho certo e nos deixa viver. Foi tão bom melhor. ter-te cá. Obrigada, já acabou. Imagina. É sério? tão rápido, não é? Passa muito rápido. Passou mesmo. Eu disse-te que quando disto não custa. Não custa. Meu Deus. E eu falei de coisas tão tão pesadas. boas. Não, foi tão boas. Foram ótimas. Que eu acho que mesmo quando tu falas de pesado, tornas a situação leve. Sim, pronto. Leve. Talvez não leve, mas com aceitação, não é? Com essa aceitação. Sim, esperançosa, porque sim, esperançosa, porque há sempre, por mais que a pessoa negue e se sinta injustiçada seja com o que for, há sempre um sinal, há uma nova vida, há tantas vidas que nós podemos viver. E às vezes, ainda hoje vinha a falar disso, que eu sou um bocado resistente à mudança. Custa-me mudar, mas depois quando mudo, de repente parece que flui e olho para trás e realmente eu estava ali presa, não queria mudar e não sei o quê, com o medo, não é? E de repente agora estou aqui, estou melhor. Às vezes temos que libertar, não é? Vem com máscaras, não é? Essa mudança, sim. A mudança é assustadora, mas de repente às vezes pode-nos estar ali a travar. Sim, não é? Sim. Sem dúvida nenhuma. E acreditar na nossa voz interior, eu acho que está tudo certo.
Olha, eu sei que tu não gostas muito, mas eu quero tornar a tua rede social muito forte. Ok. Quero que toda a gente te vá seguir, que é para se for um critério, Ok. porque estás pronta para voltar. O que é que tu gostas mais de fazer? Teatro, cinema? Ou isso não se perguntam ao ator? Olha, eu gosto de representar. Exato, desculpa, eu já Não, sabia não, que eu ia exato, dizer. sim, não há aqui. Eu gosto muito de Mas tudo. são muito diferentes. Eu agora São vejo muito diferentes. a minha filha que tu conheceste pequenina quer Sim. ser atriz, não é? Então gira. E Mas tem eu às vezes jeito, Rita. tenho que a preparar para os castings. Certo. E então, imagina, às vezes ela vai com um modo teatro Certo. para um casting novela. Uhum. E não tem nada a ver, Exato. porque no teatro é tudo mais exagerado e é Sim. mais, não é? Mais, Yeah. por exemplo, eu que não percebo nada, e a novela é mais o dia a dia, é estarmos aqui Sim, e ela é aquele está- registro aquele naturalista. registro mais natural. Mas olha, Rita, eu vou mandá-la para o pé de ti. É isso que eu vou fazer. Mas deixa-me dizer-te que, por acaso, o Gabriel nunca o inscrevi numa agência. Ele é giro que se farta. Fala, Eu vi-o hoje, Ele ontem, é muito hoje. giro, mas por acaso eu nunca não fiz questão nem de não o inscrever, Mas é que nem eu não de o fiz também inscrever. questão. Ela é que faz, eu não faço nada. Exato. Mas olha, desculpa, eu não queria mesmo, não fiques com essa ideia que eu estava aqui a dizer. Isto Eu é, sei. que os miúdos podem começar desde cedo, ainda por cima que se sentem e começam assim tão cedos e têm pais que os apoiam. Eu não tive isso, mas ter pais que apoiam, meu Deus, é meio caminho andado, sinceramente. Agora, quando ela vai ao casting, deixa aí, porque as pessoas que estão lá a dirigir Conseguem ver? conseguem e comunicam com ela. Ok. E no fundo, mesmo Eu só fico com medo, percebes? Às Sim, vezes sim. tu não vais para dentro do casting, não é? Então, Sim. largas. Mas e- não te preocupes que ela sabe, e aquilo que Sim. ela não sabe, ela está a construir. É aquilo que eu acredito. Ou se fosse minha filha, era o que eu lhe diria. O que eu lhe dizia. Ela está a construir-se, ela vai construir-se com todas estas E experiências se que ela calhar está nem é a por ter. ali, lá está. Exato. Eu estou a ajudar agora, mas se Eu acho calhar que ela tu- nem quer ser Exato. aquilo Eu mais acho que é tarde, tem 9 anos. Eu acho que se estivesse no teu lugar, o receio que eu acho que sinto que tu terás é o receio dela não ficar, ou o receio da rejeição, não é? Portanto, Certo. quando ela quer ir, quando Principalmente ela quando vai for- quer ir e vai tão feliz, e vai tão Sim. entusiasmada, e vai tão esperançosa. Se bem que eu já lhe disse que... E se ela não ficar, é uma dor que uma Sim, mãe custa, sente não é? em duplicar ou em Mas eu já lhe triplicar. disse que os resultados não interessam, que o divertido é o casting. Eu Certo. estou-lhe sempre a dizer, tipo, o casting é que interessa, ali é que tu te faz não sei o quê. Muitas vezes nem digo se E eu ficou, se não acho que ficou. é toda esta experiência que a está a formar. E todas estas, mesmo que ela não fique, porque não depende dela, e lá está. Se ela sentir que é mesmo aquilo que ela quer, e se ela souber e procurar o porquê é que quer fazer isto, ela tem o lugar dela garantido. Agora não Sem falando dúvida. da minha filha, mas estavas a dizer que é meio caminho andado. Eu às vezes penso nisso, mas às vezes eu acho que imagina, o Ronaldo diz, o meu filho tem a vida facilitada, portanto não luta tanto. O Ronaldo não tinha a vida facilitada e lutou muito. Será que nós também proporcionarmos tantas coisas, eles depois ficam ali um bocado, não são aguerridos como por exemplo, Sim. o teu pai não deixava e tu insistias. Sim. Às vezes tu proporcionas tudo e eles não agarram. Sim, no meu caso eu acho que insistia porque efetivamente eu seguia uma voz interior, que era Certo. algo que eu queria mesmo, e ele não, Pois é. ele não estava a entender, e era uma frustração enorme, porque eu não falava a mesma linguagem que ele, e foi algo que eu não desisti de acreditar. Se não estiver bem, eu sei que eu vou ter o apoio dele nesse outro campo. Mas neste, eu um bocado teimosa, e aí vou eu. No caso do Ronaldo, eu acho que ele tem razão. O Ronaldo é uma referência, Sim. e hoje em dia já é assim um exemplo. Eu Ainda por penso cima, o muito meu filho, nisso, como proporcionamos futebolista. tantas coisas e às vezes não agarram. Depois, por exemplo, ele teve que vir sozinho, miúdo, como mínimo, para o Sporting, não sei o quê. Certo. Que teve que fazer sozinho. Sim, eu acredito nessa luta e nessa consolidação de muitos valores, mas todas estas experiências, por exemplo, que os miúdos que agora... Mas
Eu continuo a achar que é meio caminho andado, porque realmente ela tem apoio. Portanto, o acesso a isso está mais facilitado. É nesse aspecto que eu estou a dizer. Sim. O acesso. E o filho do Ronaldo também acho que tem o acesso Mas a vontade facilitado. tem que vir deles. Mas a vontade, o percurso vem deles. E, portanto, aquela vozinha interior que tu tinhas. Exato, e eu acho que se ela efetivamente tirar, é meio caminho andado, porque se ela realmente tiver essa voz interior e se ela sentir que existe uma razão para ela fazer aquilo que ela quer fazer, ou que ela encontre... Ela e todos, não é? Nós não estamos só a falar da minha filha, não, estamos a mas falar de todos. Claro, mas a tua filha é um bom exemplo, não é? Como é óbvio, e na tua filha há todas as outras crianças. Eu acho que é a representação, eu ouço muitas atrizes, atores, não é? Que já passaram por muita coisa e têm esses períodos horríveis de não trabalho, de nãos, e eu sou mãe, não é? Exato, sim, nós sofremos imenso pelo nosso filho, até o meu filho que está no futebol, não é? Entrou para a universidade, mas está no meio do desporto e continua no futebol. É difícil para uma mãe, eu que o acompanhei, estava só eu, portanto mais um setor masculino que tive que desenvolver, e de repente o teu filho pode ser ou não convocado para um jogo, e isto é difícil, principalmente na idade, não sei que idade é que tem a tua Madalena. A Madalena tem 9, mas por exemplo tinha o meu filho no rugby que tem 14 e muitas vezes no banco. Exato, furioso. E isso custa, e para nós, e nestas idades, que é a idade da formação, em que nós achamos que eles devem ter a hipótese de ter as mesmas experiências e de poder jogar, porque ainda não são profissionais, não estão a receber, mas porque é que não lhes dão de dar a mesma oportunidade? É igual, portanto, nós pensamos nisto, e eu acho que está certo, nós defendermos e fazermos e lutarmos por isto, e pronto, mas levar para eles do género: faz tudo aquilo que tu conseguires e dá o teu melhor, e desde que tu saibas por que razão é que estás lá e aquilo que tu queres, descobre isso em cada mentor, em cada mister, em cada diretor de casting, em cada pessoa que está lá, porque nesta relação do casting, e eu ainda continuo a fazer castings, nesta relação que tu crias com a pessoa que estás no casting, não agora, pronto, mas numa tenra idade, para os miúdos ou para os jovens atores, essa relação faz-te exercitar o poder de escuta. E o poder de escuta é o teu nível de entendimento sobre aquilo que o outro está a querer fazer. E no fundo vai sempre ser isto, porque o realizador quer que tu faças viver aquela cena, que ela viva por ti. E tu vais ter que entender aquele lugar que aquela pessoa que te está a dirigir, tu vais ter que entender onde é que está esse lugar, essa vibração, essa energia, esse lugar que ele está a querer com que tu chegues. E eu acho que esse poder de exercício da escuta e de entendimento do outro, essa relação, é algo muito pessoal e que faz parte deles também para fazê-los afirmar e torná-los donos do lugar que ocupam, e não só deles próprios no lugar onde estão, como na sociedade e por aí adiante. Adorei ter-te cá. Temos que ir embora. Obrigada. Que a caravana ainda está a parar, está sem gasolina. Adoro. Então vamos beber água, vamos esticar, vamos pôr-nos ao sol. Vamos dar um passeizinho que tu gostas, que eu sei. Oh, Rita, és uma fantástica comunicadora. Olha, foi tão bom. Eu sabia que tinhas que vir mesmo e foi mesmo bom. Diz-me, espera aí que vai tudo seguir-te. Ana Catarina Afonso, é assim só? É. Ok, certo. @Ana Catarina Afonso, vá. Exato. Se isso for um critério que não seja por nós, que não está lá. Obrigada, Rita. Obrigada, foi mesmo bom. Obrigada, um beijinho enorme. Tá? Um beijinho. Obrigada. Beijinhos, boa semana. Entreguem e paz para a vossa vida. Beijinhos.